Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu quero dizer que estou muito feliz. Esse é o terceiro vídeo aqui do canal. Eu quero já começar com uma oração, então feche seus olhos, eleve seu pensamento ao Senhor e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito esses dias, por essa semana que se inicia, mais uma segunda-feira. Eu peço que o Senhor venha abençoar, meu Deus, a vida e a semana de cada um dos meus irmãos que me acompanham aqui nesse vídeo, ou aqueles, Senhor Jesus, que não estão acompanhando, mas que estão com o nome lá no grupo para receber oração. Que o Senhor vá visitando cada família, cada casa, vai de encontro, Senhor, à vida de cada um deles. Teu Espírito vá tratando, vá, Senhor, trazendo o ensino, a unção que eles precisam, Senhor Jesus. Que eles venham receber força, fortalecimento de Ti, para que eles possam Te buscar, para que eles possam ir até o Senhor. Meu Deus, que esse entendimento, que essa força venha a ser conferida a eles. Senhor, fortalece os seus joelhos, fortalece os seus ossos, fortaleça, Senhor Jesus, cada molécula do seu ser, para que eles possam, Senhor, permanecer de pé diante de Ti. Em nome de Jesus eu te peço, dê a eles, Senhor Jesus, uma semana abençoada na Tua presença e que Teu nome seja glorificado na vida deles. Eu quero já começar, esse aqui é o terceiro vídeo, é o segundo ponto que eu estou tratando com vocês. Eu havia falado na mensagem anterior que eu iria trazer 6 pontos para tratar com vocês, em cima da passagem que está lá em Romanos 10, a partir do versículo 13, que fala sobre invocar o Senhor, e vai do 13 ao 16. Então o primeiro ponto é invocar o nome, porque se diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E esse foi o vídeo anterior. Agora esse vídeo, ele tem como nome crer para invocar, porque se diz, pois como invocarão aquele em quem não creram? E assim por diante. Eu quero já começar esse vídeo, que é o segundo ponto, e trazer essa questão à tona. Paulo está apresentando aqui uma lógica muito simples. Ele diz, como, pois, invocarão aquele em quem não crê? Ele está dizendo, se você não creu, consequentemente, você não vai invocar, você não vai atrás, você não vai buscar. Porque as pessoas não buscam aquilo que elas não acreditam existir. Essa mesma lógica simples é apresentada também aqui no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 4, versículo 6, ele diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Ele está dizendo, é necessário que aquele que se aproxima creia, porque se ele não crê, ele não vai se aproximar. A gente pode tirar como exemplo uma pessoa que se considera ateia, um ateu. Ele não busca a Deus para nada, porque ele não crê que Deus existe. Então, quando lhe sobrevém uma enfermidade, ele recorre aos médicos. Quando é um problema familiar, um problema no casamento, ele vai buscar terapia, vai buscar conselheiro. Quando é algum problema com os filhos, ele também vai buscar ajuda humana. Ele nunca vai buscar a ajuda de Deus, porque ele não crê que Deus existe. Só que nós, os que cremos, precisamos agir diferente. E o problema é que muitas das vezes nós acabamos nos comportando como alguém que não crê. Então, quando acontece alguma coisa com a gente, uma enfermidade, a gente vai recorrer primeiramente aos médicos. Quando é algum problema na família, a gente vai recorrer primeiramente, muitas vezes, a conselhos, conselheiros e assim por diante. Não que não se possa fazer uso dessas ferramentas, mas em primeiro lugar a gente precisa buscar a Deus, porque Ele é quem nos ama, Ele é quem nos dá vida, é Ele que nos quer abençoar. Então, quando a gente se achega a Ele, Ele se achega a nós. Seguindo esse princípio, a gente pode ver que muitos estão vivendo dessa forma.
e não estão alcançando de Deus aquilo que poderiam alcançar. Estão vivendo uma vida limitada. Às vezes um casamento que já está se arrastando há muito tempo, vida financeira que não está indo bem, até mesmo a vida com Deus espiritual, porque essa pessoa simplesmente não entende que ela pode alcançar de Deus a bênção para essas coisas. E se ela não entende, se ela não crê que Deus quer abençoar ela nessas áreas, ela não vai buscar. Se ela não crê que ela pode ser abençoada por Deus nesses aspectos, ela não vai buscar. Quando a gente olha para a Escritura, para o que a palavra de Deus diz, a gente vê que, por exemplo, Tiago, ele vai dizer, Tiago capítulo 4, versículo 2, vocês nada têm porque vocês não pedem. Então o que ele está dizendo? Que para receber alguma coisa de Deus, a gente precisa buscar isso em oração, a gente precisa pedir. O problema é que as pessoas não estão buscando. E por que não estão buscando? A Bíblia relaciona essa falta de busca com a falta de fé. Como invocarão aquele que não creram? Então, se eu não creio que Deus pode me abençoar no meu casamento, eu não vou buscar. Eu não estou falando simplesmente aquela busca que a gente diz fazer quando está na igreja ou quando está orando, mas é aquela busca intensa, aquela que a gente faz com intensidade, de alguém que realmente crê e acredita que Deus vai responder. E essa pessoa não desiste e continua buscando. No livro de Tiago também, no capítulo 1, eu quero abrir aqui com vocês para ler. Se você puder, abra também e me acompanhe, se não apenas preste atenção. Tiago capítulo 1, Tiago no capítulo 1, versículos 6 a 8. Diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte a outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Aqui ele está falando de uma pessoa que é como a onda do mar. Como é que é a onda do mar? Ela está uma hora em alta, está uma hora embaixo, está uma hora aqui, outra hora ali, arrastado pelo vento. Ele diz, o homem de ânimo dobre é inconstante. O que é inconstante? Alguém que não consegue ser constante. Uma hora ele está bem, outra hora ele está mal. Uma hora ele crê que Deus pode fazer, outra hora já não crê mais. Uma hora ele está buscando, outra hora já não está mais buscando. Ele diz, não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Não, esse homem, essa pessoa não vai conseguir receber de Deus coisa alguma. Por quê? Porque a sua falta de entrega, de busca, essa busca constante que precisa haver, não essa inconstante, não essa que é de um homem agitado pelas ondas do mar, que uma hora está bem, outra hora está baixo. Essa busca constante, ela só vem por meio da fé. Se você não crê, se você não tem fé, você vai ser como esse homem inconstante. Uma hora você crê, outra hora você não crê mais. Uma hora você está buscando, outra hora você não está mais buscando. Por quê? Está ali faltando fé. A Bíblia relaciona a falta de fé com a falta da busca. Por quê? Se você não crê, você não vai invocar. Como invocarão aquele em que não creram? É necessário que haja fé. A fé é o combustível. É aquilo que vai estar alimentando a sua vida com Deus em todas as áreas. É pela fé que você se achega a Deus para a salvação. E é pela fé que você vai se achegar a Deus para vencer todas as batalhas que vão surgindo no seu caminho. É pela fé que você vai restaurar o seu casamento. É pela fé que você vai restaurar a vida dos seus filhos. É pela fé que você vai mudar a sua vida financeira. Tudo isso é mediante a fé. Porque de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então tudo é baseado pela fé. A fé é esse combustível que vai te dar capacidade. Essa incapacidade que você tem de buscar, seja pela sua vida financeira, sua vida familiar, sentimental, essa incapacidade que você tem de se achegar a Deus, ela é um problema de falta de fé.
Não estou dizendo que você não tem fé nenhuma, mas estou falando que essa fé, ela precisa ser aumentada. E na verdade ela pode ser aumentada. Quando a gente vai falando sobre isso, sobre falta de fé e como que Deus quer abençoar aqueles que o buscam, eu quero que você abra também lá o Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus 7, e nós vamos ler até o 11. E aqui é o Senhor Jesus que está falando, ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Então o Senhor Jesus está falando aqui exatamente a mesma coisa. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. E ele diz: porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. O problema é que muitas vezes nós não conseguimos ter essa entrega de pedir para receber, de buscar para receber. E a Bíblia relaciona essa falta de busca com a falta de fé. Então, se a gente quer viver isso que Jesus está apresentando aqui, a gente precisa tratar da nossa fé. Porque quando a gente busca, quando a gente vai atrás, a gente recebe do Senhor. Porque ele diz: qual dentre vós que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Então aqui Jesus está tratando da fé daquelas pessoas. Ele está mostrando um exemplo humano para dizer: Deus age dessa forma. E ele está mostrando como Deus age para que a gente possa crer que Deus quer nos abençoar e que Ele pode nos abençoar. E ele diz: qual dentre vós é um homem que pedindo pão lhe dará uma pedra, e pedindo peixe lhe dará uma serpente? Ele está dizendo: nem o pior de vocês age com os filhos de uma forma tão má. Por exemplo, se um filho pede um pão, nem o pior de vocês vai dar uma pedra, nem o pior de vocês aqui vai dar uma serpente. Pelo contrário, vai dar coisas boas aos seus filhos. Nos dias de hoje, os pais dão tudo para o filho, vai no supermercado, vai botando tudo que o filho quer no carrinho, procura as melhores escolas, até o mais ímpio. E o Senhor Jesus está falando: se vocês que são maus sabem dar coisas boas, sabem agir assim com os seus filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, que é bom, Ele é verdadeiramente bom. A Bíblia diz que Ele é amor. Quanto mais Ele dará bens aos que lhe pedirem. Então Jesus está tratando da fé daquelas pessoas. Ele está dizendo: Deus, Ele quer te abençoar, Ele quer te dar coisas boas, Ele quer te dar um casamento abençoado, Ele quer te dar uma vida abençoada, uma vida financeira abençoada, Ele quer te dar coisas grandiosas, maravilhosas. Mas aí Ele aplica o princípio: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. Ou seja, se não pede, não recebe. Se não busca, não encontra. Se nós estamos vivendo uma vida diferente daquela que Deus quer nos dar, não é por culpa dele. A culpa é simplesmente nossa, que não estamos indo atrás, buscando, não estamos pedindo como deveríamos e não estamos recebendo. Deus, Ele quer nos abençoar. Deus é bom e Ele quer nos dar coisas boas. Agora, o problema, quando a gente fala sobre isso, e aqui eu queria trazer um último ponto para encerrar esse vídeo. O problema é quando a gente vai lá no livro de Tiago, capítulo 4,
Versículo 3. Isso precisa ser colocado. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Se você puder, abra, se não, apenas acompanhe. Tiago 4, 3. Ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Aqui Tiago já está apresentando um grande problema. Tem aqueles que estão pedindo, mas não estão recebendo. E ele está explicando o porquê. Vocês não recebem porque vocês pedem mal. É para gastar em vossos próprios deleites. Deus, ele quer te abençoar. Deus, ele quer te dar coisas boas. Mas ele está mais preocupado com a sua salvação. Ele está mais preocupado com a sua alma. Ele está mais preocupado onde você vai passar a sua eternidade. E aqui no versículo 4 ele continua. Ele diz: adúlteros e adúlteros, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. O que ele está dizendo? Vocês estão buscando, vocês estão indo atrás, querendo as coisas boas que Deus pode oferecer, mas é para gastar nos seus próprios deleites. Vocês ainda querem manter a amizade com o mundo. Você quer ter para você. Por que eu quero ter um carro? Para quê? Para poder sair no final de semana e ir na praia com os meus amigos. Eu quero ter uma casa boa, com uma piscina, que aí todo final de semana eu vou fazer um churrasquinho lá com os amigos. Sabe, eu vejo pessoas, eu quero viajar, eu estou falando de pessoas de Deus, da fé. Eu quero ter dinheiro para poder viajar todo ano, 2 vezes, 3 vezes a ano. E ele está falando, vocês vão pedir, mas não vão receber. Por quê? A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Deus não quer que você se torne um inimigo dele. Deus, ele jamais vai colocar a sua salvação em risco. Ele não vai te dar coisas que você não está pronto para receber. Se o seu objetivo é só desfrutar, ele não vai te dar isso apenas para se satisfazer. Sabe, tem pessoas querendo boas roupas, um bom carro, boas coisas, apenas para mostrar para os outros. Eu costumo perguntar: você quer mostrar o quê? Para quem? No versículo 5 ele diz: ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Deus está preocupado com você, com o seu relacionamento com Ele. Se Ele vê que essas coisas vão te afastar dele, ou que elas pelo menos não vão te aproximar dele, porque se você receber, você vai estar mais envolvido com o mundo, com as amizades do mundo, e cada vez mais distante de Deus. E a Bíblia diz: o Espírito tem ciúme. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer que você esteja com Ele ali todo dia, buscando a presença dele, esteja na presença dele. Agora, se essas coisas vão te afastar de Deus, da presença dele, ele não vai te dar. E no versículo 6, antes, ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E no versículo 7, e aqui ele vai fazer algo muito forte da palavra de Deus, que é uma aplicação que o próprio Espírito Santo traz para mim e para você. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Então você que está querendo essas coisas só para se divertir, só para curtir,
com o mundo, ele está falando, sentir as vossas misérias. Ele não está falando apenas daquelas que são naturais, mas aquelas que são espirituais. Ele diz, lamenta, chora, vê, olha o seu próprio engano, converte o seu riso, essa falsa alegria que você tem, desses momentos de lazer, de diversão. Ele diz, converte esse riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Se arrepende. Chega diante de Deus, vê que você está vivendo uma miséria espiritual. Se arrepende. Fala, meu Deus, olha só como eu estou vivendo. Olha, o meu coração está longe de Ti. Olha as coisas que eu estou desejando. Olha onde está a minha alegria, meu prazer. Minha satisfação está no final de semana. Minha satisfação está em fazer isso, em fazer aquilo. Se arrepende, transforma essa alegria, esses prazeres em pranto. E aí ele diz, no versículo 10, humilhai-vos perante o Senhor. E então ele conclui, e Ele vos exaltará. O que ele está dizendo? Só depois que você se humilhar, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Só depois que você tirar do seu coração toda a soberba, todos os prazeres do mundo, todos os deleites, as concupiscências da carne, tudo isso, quando você abrir mão de tudo isso, quando você se purificar, quando você limpar suas mãos de todo pecado, quando você fizer tudo isso, aí sim, ele diz, e Ele vos exaltará. Deus quer sim te abençoar, Deus quer sim te dar uma família abençoada, uma casa, um carro para você poder criar os seus filhos, mas Ele precisa que você tenha um coração humilhado, quebrantado diante dele. Não um coração soberbo. Não um coração que vai se apegar a essas coisas. Não um coração que vai usar essas coisas para se afastar dele. Não um coração que vai usar essas coisas para se distanciar cada vez mais dele. Para ter cada vez mais amizade com o mundo. Criar laços com o mundo. Não. Mas um coração humilhado, quebrantado. E só depois disso, Ele vai te exaltar. Eu quero que você feche seus olhos e vamos encerrar esse vídeo com uma oração. Senhor, meu Deus e Pai, te agradeço, Senhor Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós em todos os detalhes, inclusive alinhando o nosso coração contigo. O Espírito que o Senhor depositou em nós, a unção que o Senhor derramou sobre nós, nos ensina todas as coisas. E eu peço que esse ensinamento, ele não venha a ser mera informação, mas venha a ser do íntimo. Meu Pai, que venha calhar lá no coração, tirando, meu Deus, toda a impureza, tirando toda a maldade, tirando tudo aquilo que não vem do Senhor. Limpa o nosso coração, nos purifique, para que a gente possa te buscar com o devido coração, não desejando as coisas materiais, as coisas do mundo. Não, Senhor Jesus, mas desejando o Senhor primeiramente. Que a gente venha entender que as coisas que o Senhor quer nos dar não é apenas para que a gente venha ter boas coisas, mas para que a gente possa usar essas coisas para honrar e glorificar o Teu nome. Meu Deus, para que a gente possa cumprir a Tua palavra, cumprir o Teu mandamento, cumprir o Teu chamado. O Senhor nos chamou para ser santos. O Senhor nos mandou ir pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos das nações. E que se é para a gente ter uma casa, que seja para poder fazer nessa casa um ponto de oração, de pregação, uma célula. Meu Pai, para acolher aqueles que estão precisando. Se é para a gente ter um carro, que seja para a gente poder ir na tua casa e levar pessoas que não têm condição de caminhar. Senhor, que se é para a gente ter, meu Senhor, uma vida financeira abençoada pelo Senhor, que seja para a gente poder socorrer ao necessitado. Que a gente venha ter esse entendimento. Eu te peço em nome de Jesus, trabalha isso em nós, do mais íntimo do nosso ser.
que a gente venha se humilhar diante do Senhor e ter esse coração humilhado e quebrantado na tua presença. É isso que eu te peço, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Te aguardo no próximo vídeo, e no próximo vídeo nós vamos falar sobre o próximo ponto. Esse segundo ponto foi crer para invocar. O primeiro, invocar o nome. O terceiro é ouvir para crer. No terceiro ponto eu quero falar sobre a fé. Como que nós podemos fazer? Uma vez que nós entendemos que é somente a fé que vai nos dar o combustível necessário para a gente buscar a Deus por todas as áreas da nossa vida, principalmente a salvação. Então, como que a gente pode fazer para aumentar essa fé? Para que a nossa busca seja cada vez mais intensa. É o próximo vídeo. Deus te abençoe e mais um dia.